Então vamos lá, estamos no ar, sejam todos muito bem-vindos ao Papo de Quinta. Eu sou o Rodrigo Deguzan. Eu sou o Ale Bernardes. E mais uma vez, para tristeza de poucos e alegria de muitos, nós estamos de volta, depois de 2 semanas ausentes. Na semana retrasada eu não estava presente, nós não pudemos gravar porque eu fui acometido de uma forte gripe, fiquei com muita tosse, incompatível com a gravação do programa. E na outra semana o Ale também teve alguns compromissos também de saúde, consulta médica e etc, e ele não pôde comparecer. Eu não tinha nada, eu meti o louco e fui dar um rolê lá no Sesc. Mas agora a gente está aqui. E estamos aqui todos trabalhados na cor de rosa. Olha aí, maravilha. Em simbolismo ao Outubro Rosa, que é o mês de conscientização do câncer de mama. E hoje o programa nós vamos dedicar ao Outubro Rosa. Exato. E falar das mulheres em geral, todas as mulheres do mundo. Todas as mulheres do mundo. E a importância dessas mulheres do mundo. Nós íamos ter aqui no programa, há 2 semanas atrás, a presença da Roseli, uma amiga minha, que teve um câncer de mama e que superou esse câncer. Mas devido a gente não conseguir gravar, ela também não pôde estar aqui hoje, porque o Outubro Rosa ela tem uma agenda cheia, ela vai em podcasts, ela vai em programas, ela dá palestra, mas não vai faltar oportunidade, né, Ale? Ela vai vir aqui e ela vai contar a história dela e vai ser muito benéfico a todos nós. O Outubro Rosa também tem esse simbolismo, essa coisa, e a gente fez então essa ideia de trazer esse programa hoje falando de todas as mulheres incríveis da história do mundo e as de hoje também, né, Ale? Inclusive a Roseli me ligou e falou pra mim: Alessandro, por que o coração de uma mulher é igual a um circo? Por quê? Porque sempre cabe mais um palhaço. Eu imagino a Roseli ligando pra ele e ele falando isso, eu acredito. E bom, antes de mais nada, vamos agora aqui falar rapidamente dos nossos patrocinadores, dos nossos parceiros que fazem com que o Papo de Quinta aconteça. Nós temos aqui a Explanos, projetos de engenharia elétrica do meu amigo Denis, tá? O contato dele é o @explanos. Ponto elétrica, e o contato dele é o 11 998 90 16 49, tá bom? O que você precisar na questão da engenharia elétrica, de projetos, vocês podem procurar o Denis. É uma empresa excelente de profissionais altamente capacitados. Temos o patrocínio do Victor Edwards, que é um amigo meu, o Victor, que tem a empresa dele que faz toda a parte de gerenciamento e tráfego pago. O Instagram do Victor é Victor_Edwards, e o contato dele é o 11 95373 7775. Temos também a Ideal Soluções do meu amigo Douglas, um forte abraço. O contato dele é o 11 985 24 0610, e a empresa do Douglas, ele faz toda a parte de soluções empresariais que você precisa, desde a parte de logo, desenvolvimento de programação, campanhas de engajamento, impulsionamento de vendas. Vocês podem procurar o Douglas. Bom, Ale, vamos lá. Sem mais delongas, eu acho que a gente pode começar o programa de hoje falando da primeira mulher que a gente teve contato na vida, que são as nossas mães. Graças a Deus, a minha mãe fez esse favor para mim de me colocar no mundo. Mãe Benedita, onde a senhora estiver, que esteja com Deus, né? A senhora foi muito importante para mim. Todo ser humano tem que ter um entendimento próprio, né? Sem uma mulher, a gente fica incapacitado de tudo. É verdade. A mulher da vida, ela ilumina todo espaço e lugar aonde ela chega. Por trás de um homem vencedor e campeão, tem uma mulher estrategista e vencedora. Com toda e certeza. Muito inteligente. Com toda certeza. Por isso eu pergunto para você, por que Deus criou primeiro o homem e depois a mulher? Não faço ideia, Ale. Porque as experiências são feitas primeiro com animais e depois com seres humanos. Muito bem. Obrigado a todas as mulheres que fizeram parte e fazem da minha vida, né? Com certeza. Minha nossa, mãe, né? minhas tias, minha irmã, minha esposa Flávia em casa, muito obrigado. Luana. A minha chefe, minha mãe, Gesimar, maravilhosa, uma pessoa que faz o trabalho fluir com muita decência, com muita firmeza. Ela parece a mãe do Félix da novela. Ah, verdade, né? Mames poderosa. Gesimar, te amo, obrigado, viu, por tudo. Eu te amo também.
E Ale, deixa eu te falar uma coisa. Pra gente entrar no assunto que nós vamos deschavar aqui sobre todas as mulheres do mundo, vamos primeiro enfatizar que a importância do Outubro Rosa, que é o mês de conscientização ao câncer de mama. É muito certo? importante. Que hoje, eu vou dizer pra você, é o câncer que mais mata mulheres no Brasil e no mundo. Sim. Né? Eu acredito que a descoberta precoce da doença, ela vai trazer para as mulheres as condições e as chances de sobreviver e se curar. Né? Sim, a gente tem que agradecer a todos que se envolveram no projeto Outubro Rosa. Exatamente. Né? Porque, veja bem, uma mulher, ela precisa de informação tanto quanto o homem, tanto como qualquer ser humano. Mas engajar todas as mulheres e orientá-las a fazerem esse exame. O autoexame. O autoexame da mama. Começa no autoexame. Né? É importante porque passa de mãe para filha e assim por diante. Né? Sim. E sem as mulheres não somos nada, né, querido? Nada, não dá pra fazer nada. E eu falo pra você, a importância, eu acredito que esse cuidado começa com o autoexame. Sim. Eu acredito que hoje já tá bem disseminado essa questão, esse conteúdo, tá bem disseminado a falar sobre a autoprevenção do câncer de mama. Informação, né? Começando com o autoexame. Pra quem não sabe, o autoexame a mulher pode fazer durante o banho, no próprio toque da mama, ela já consegue identificar um nódulo, alguma imperfeição, alguma coisa na própria auréola do seio, né? Mas mesmo o bico assim, do peito, a mamografia é indispensável. indispensável. Mas vamos falar primeiramente desse autoexame. A mulher pode iniciar fazendo esse autoexame, tocando a sua própria mama durante o banho, principalmente levando a mão para a região da axila, da axila, porque geralmente o câncer de mama ele se inicia no seio, mas ele pode ter um extravasamento para as axilas. Exatamente. Tá? Então qualquer coisa, não peque na dúvida, procure o profissional e não deixe de fazer a mamografia e os exames preventivos ao câncer de mama. E as mães aí, né, orientem as filhas a estar fazendo todo esse processo. Sim. Né? Porque a saúde em primeiro lugar, né? Com toda certeza. Eu gosto da minha mulher com saúde, sem saúde, mas a minha mulher toda com saúde é melhor, né? E a gente gosta da mama, né? Então sim, a mama tem que estar... Não, gosto do macarrão da mama. Muito bem. Mas, Ale, vou falar outra coisa pra você. Você sabe aonde se originou o Outubro Rosa? Você sabe aonde começou essa campanha? Cara, não, eu achava que o Outubro Rosa era um navio de guerra soviético. Comandado por Harvard Rosa. Muito bem. Não. Me explique, eu quero saber de tudo. O Outubro Rosa iniciou nos Estados Unidos. Que maravilha. Com uma campanha feita nos Estados Unidos. Existiu uma corredora. Não vou aprofundar nos nomes, porque o nome é americanizado, pode ser que eu pronuncie de forma errônea. Mas vamos lá, o que importa é a informação. Começou nos Estados Unidos, uma corredora, ela distribuía pulseiras cor de pêssego para lembrar das mulheres de fazerem a prevenção do câncer de mama. Lá para os meados do ano de 99 para 2000, veio para o Brasil a campanha. Sim. E começou pequena, mas aí através dos empresários, das divulgações, sim, hoje a gente tem o Outubro Rosa, que é o mês de conscientização do câncer de mama. No Brasil ampliou-se também para a questão do câncer colo uterino, para o câncer de ovário, todo tipo de câncer que acomete a parte ginecológica e hormonal da mulher. Então, vamos lá, esse recado agora é para as mulheres do Brasil e do mundo, mas vamos falar do quintal de casa, vamos falar das nossas mulheres, as nossas brasileiras, sim, enfim, todas. Tem que cuidar, tem que cuidar. A gente sabe que é importante, como eu falei, o câncer que mais mata as mulheres. A doença do câncer de mama, ela só está abaixo a doença cardíaca, que mata ainda muitas mulheres no Brasil. Eu não sabia disso, super interessante. Hoje a doença que mais mata mulheres no Brasil,
tá? É a parte cardíaca. Sim. Tá? Mas se a gente for falar a nível de câncer, Ale, é o câncer de mama e o câncer de colo de útero. Esses são os cânceres que mais matam as nossas mulheres. Mas o problema cardíaco é o que mais afeta as mulheres? Hoje o índice de morte, de letalidade de doença em mulheres no Brasil é a parte cardíaca, cardiovascular. Flávio, eu não vou mais sair do banheiro com aquela cueca branca porque ela pode ter um ataque cardíaco. Exatamente. Entendeu? Ou por falar, nossa, o que é isso aí? Parece um tubo de pasta de dente que já foi usado, ou você é muito lindo. E aí foi aí que começou. Então a gente tem que sim bater na tecla. E outra coisa, o cuidado com a mulher não pode ser somente no outubro. Exatamente. Outubro Rosa é um mês de propaganda e de maior atenção. Sim. Mas durante o ano inteiro a mulher tem que se cuidar e tem que notar. Porque eu falo, a mulher ela se conhece, né? O homem, quando tem uma relação com a mulher, ele conhece, ele toca o corpo da mulher, mas assim, ele não tem a intimidade que a mulher tem consigo mesma. Exato. Mas graças a Deus que eu cantei a minha mulher para mim conhecer ainda mais ela, né? E a gente também, pessoal, esse programa aqui, por que a gente hoje quer falar de todas as mulheres do mundo? Por qual motivo? Porque a gente tem que falar de mulheres de verdade, não da Jean Grey, da Mulher Maravilha, da She-Ra. A gente tem que falar de mulheres que fizeram a diferença, que extraordinariamente difundiram no nosso país coisas importantes, coisas culturais, artísticas, políticas, muito bem, científicas, né? Como a gente tem a primeira mulher, a Madalena Caramuru, uma índia, que é filha de um português casado com uma índia tupinambá. Ela foi a primeira mulher, Rodrigo, que desenvolveu a parte da escrita da língua portuguesa. Ela se envolveu com o padre Manuel da Nóbrega para que ele mandasse uma carta para Rainha Catarina de Portugal, querendo que tivesse mais informação e que as mulheres não ficassem só naqueles ritos religiosos, né? Que só não ficassem fazendo limpeza em casa, né? Então isso daí foi visto com maus olhos por Portugal. Era tido como algo perigoso. Poxa, não dar informação para uma mulher, não fazê-la ter instrução. Isso é um absurdo. Sim. Como é que a minha mãe vai falar para mim, levanta a tampa aí para mijar na privada? Com certeza. Tem que me instruir de alguma maneira. E né, eu falo para você, Ali, as mulheres, elas têm um peso muito relevante na sociedade, porque como a gente começou iniciando falando do primeiro contato, né, que a gente tem com uma mulher é a mãe. Sim. A mãe que amamenta, primeiro que ela gera por 9 meses. Exatamente. Né, ela perde toda a vaidade. Toda a vaidade e ela se compromete a nos manter vivos no seu ventre. Exatamente. Porque a gente sabe que a mãe, ela pode eliminar a gestação a qualquer momento, mas ela se propõe a se doar, ter uma transformação no seu corpo. Olha a importância de um ser humano de sexo oposto a outro. Sim. Querer gerar um ser humano dentro do seu ventre que nem sabe se é igual ao seu gênero ou não. Sim. É o que define, o que eu sempre costumo dizer assim, existe uma coisa que define a humanidade. Existem os homens, as mulheres, os animais. Os animais são seres irracionais, eles racionalizam dentro da sua limitação animal. Os homens são um ser humano pensante, mas que parte de uma mulher. A mulher, Sim. além de ser um ser pensante e, na minha opinião, único, a mulher ela se diferencia de qualquer coisa. Quando eu falo de mulher, eu estou falando do ser humano mulher. Ela se diferencia de qualquer homem, independente da sua capacidade intelectual ou a posição que ele atua, porque Sim. a mulher, ela gera, ela tem o ventre abençoado Sim. que gera. Então não se pode fazer nenhum tipo de assemelhar-se à mulher, ou qualquer coisa que fala, eu sou mulher. Não, mulher é mulher, não tem como. A mulher concebe, Sim. a mulher gera. Eu não estou dizendo que
Tem pessoas, tem agora as identificações de gênero. Isso daí enfim. é parte de um conceito próprio. É um Flávia, conceito eu próprio. amo toda a sua geografia. Mas eu digo que mulher é a mulher. Então o primeiro contato que a gente tem é com a mãe. Então ela concebe, ela se doa para que a gente nasça. Quando a gente nasce, ela ensina, ela amamenta, ela protege, ela ensina a andar, ela ensina a se virar, a comer. E assim vai. E, você vê a importância da mulher. Você colocou muito bem no início, atrás de qualquer homem, seja ele muito bem sucedido, tem uma mulher. A mulher, Tem uma né, mulher. cara? Até as pilhas são melhores que os homens, cara. As pilhas. Porque as pilhas têm um lado positivo. Exatamente. As mulheres também. Nós já somos uma merda. E eu vou falar pra você, olha, eu vi aqui uma coisa que eu coloquei pra um início, uma premissa do programa, que o Outubro Rosa, mais o tom da conversa é de força. Sim. Né? É um mês em que se fala sobre prevenção e autocuidado. O Papo de Quinta hoje vai além. A gente vai falar das mulheres que mudaram a história e que enfrentam o impossível e que seguem transformando o mundo. Uma atitude de coragem e determinação, né, Ale? Bom, iniciando aqui, eu pensei em trazer para nós aqui um exemplo, né? Você colocou... Qual foi a primeira mulher que você citou? A Madalena Caramuru. Madalena, fala mais um pouco dela. Uma Ale. índia, cara. Ela é muito extraordinária. Foi alfabetizada por um português que, muito respeitoso com as mulheres, achava inadmissível uma mulher não ter cultura, não saber ler e escrever. Isso em meados de que ano, mais ou menos? Meu amigo, século XII, XIII, XIV, XV. Um doido não é nem 13, ele é 13, 14, 15. E a Madalena Caramuru foi essa explosão, a primeira mulher alfabetizada do Brasil, cara. Isso daí foi na Bahia. Entendeu? Porque o Brasil foi descoberto no sul da Bahia. E lá um português que se casou com uma índia tupinambá. E de lá nasceu a Madalena Caramuru. Ó, eu trouxe pra gente também aqui um exemplo da Cleópatra. Olha. A Cleópatra, ela, no breve estudo que eu fiz, ela foi considerada uma mulher de poder e diplomacia no Egito Antigo. E ela tinha um poder, uma identificação de se envolver em coisas políticas e de organização na qual só os homens tinham Exatamente. essa atuação. Exatamente. Ela conseguiu propagar que as mulheres tinham esse direito. Sim. E através daquelas maquiagens maravilhosas que ela fazia, aquele poder de sedução. Não, e ela tinha alto poder sobre os homens. Sim. E em questão de doutrina e condução, até militar. Sim. Ela só não tinha poder sobre os gatos, que são os protetores dos protetores. Eu trouxe também falar da Joana d'Arc. Nossa, Joana d'Arc. Eu não matei Joana d'Arc. Joana d'Arc, meu velho, fé e coragem em tempos de guerra. Ela, menina, já começava a ouvir, tinha a intuição espiritual. Olha que e maravilha. levava, além de ser uma grande guerreira, levava a fé como um baluarte dela. E foi tida como uma bruxa, uma pessoa que propagava o mal. E não tinha nada. Isso daí foi a ignorância da época. A grande maioria, eu posso citar pra você, por exemplo, as mulheres que eram consideradas bruxas, na época, eram mulheres que tinham conhecimento das ervas, das curas, então, que rapaz, saíam do domínio dos grandes mestres, né, os médicos da época, e eram consideradas como bruxas, por ter conhecimento das ervas medicinais. De todas, eu não falei da maconha. Tinha uma traficante que eu conheci que o apelido dela era bruxa, porque ela mexia com ervas. Ó, eu também trouxe aqui, Ale, a Marie Curie, que foi pioneira, olha só, pioneira na ciência e a primeira mulher a ganhar 2 prêmios Nobel sobre ciência, cara, em diferentes áreas da ciência. Sim. Foi a primeira. E nessa época tem uma foto muito emblemática que ela é a única mulher em meio de mais ou menos uns 30 homens, grandes homens da época, inclusive o Albert Einstein está nessa foto, e outros grandes mestres pensadores. Tio Albert Einstein. E ela estava lá. Entendeu? Ela é uma patrona da radiologia e da radiação. Ela foi uma cientista. E um prêmio criado por a maioria homens. Só era homens. Frida Kahlo.
que foi da Nossa. arte, dor, libertação feminina. Olha que coisa mais Simone linda. de Beauvoir, que é a filósofa e feminista do feminismo moderno. Nossa, era francesa, Simone Sim. de Beauvoir. Gostei desse nome. Dandara hein? dos Palmares. Meu Deus, a Dandara dos Fala pra Palmares, mim da ô, Dandara. Rodrigo, ela era companheira de Zumbi dos Palmares. Zumba dos Palmares era tio do Zumbi dos Palmares. E ele fez um acordo com Portugal, porque existiu uma coisa contra os quilombos, na qual soldados portugueses tentavam invadir os quilombos. Zumba dos Palmares, tio de Zumbi, ele fez um acordo com os portugueses que todo escravo fugido tinha que ser entregue pelos quilombos. Dandara não aceitou. Dandara fez um complô contra Zumba e Zumbi apoiou. E tanto quando invadiram o quilombo, por essa não aceitação, ela pulou de um penhasco e se matou. Por que não resistir sempre? Fazer a mudança, o melhor, o que é isso? Entregar o próprio povo, a sua própria filosofia, ir contra a sua... Não, negativo. Graças a Dandara, que hoje muita coisa mudou no mundo. Com toda certeza. E muito mais no Brasil. Ó, eu trouxe também pra nós aqui, ó, o exemplo de Chiquinha Gonzaga, de música e independência. As boas poucas de Chiquinha Gonzaga, uma pianista Maravilhosa. atemporal, muito além da sua época. Trouxe aqui também o exemplo de Carmen da Silva e Leila Diniz, vozes da liberdade feminina no século XX. Muito né? maravilhoso. E, tudo isso. bom, e bem recentemente nós tivemos a Marielle Franco, né? Cara, que fatalmente foi assassinada. Não vou entrar em pormenores de quem ou como, mas uma perca irreparável. Ela foi o símbolo contemporâneo de luta por igualdade e justiça. Então, Como eu gostaria de ter conhecido a Marielle Franco para sentar e bater um papo. Vou falar uma coisa para você, Rodrigo. Uma mulher acima do seu tempo, que se preocupava em que as pessoas vulneráveis e mais pobres tivessem acesso a tudo que é positivo, que envolve coisas governamentais, né? Calou-se uma voz de uma mulher extraordinária, acima do seu tempo, que só queria igualdade para todos. Por que isso, cara? Por que não? Por que essa má distribuição de renda? Marielle Franco, aonde você estiver, você para mim sempre será um exemplo de uma mulher extraordinária, acima do seu tempo. E não vai ser esquecida. E vou te dizer mais, você se vestia muito bem. Com certeza. Linda, maravilhosa. Ale, outra coisa que eu trouxe também, e depois eu quero que você fale das mulheres que você estudou. O Alessandro tá com um repertório fantástico. Eu trouxe aqui também a Amélia, eu não sei o sobrenome dela corretamente, é Amélia Earhart, eu acho que é isso, Earhart, não sei, é uma aviadora. Valentina Tereshkova, que foi a primeira astronauta mulher. Olha só, cara. Berta Lutz, que foi cientista e política brasileira. Meu Deus, ela era o quê? A Berta Lutz? A Berta Lutz foi cientista Sim. e política brasileira. Olha. Eu só não sei dizer pra você se era esposa ou filha do Adolfo Lutz. Meu Deus do Tá. céu, Adolfo Lutz. Sim, que Olha a gente boa tem, inclusive, né, o Instituto Adolfo Lutz. Exatamente. Fala pra mim, Ale, você estudou, fala pra mim sobre a Ana Nery, cara. Você estudou sobre a Ana Nery, eu achei fantástico. Ana Nery, a primeira enfermeira de guerra baiana. Olha, uma baiana. Porque na época em que Ana Nery viveu na sociedade ali baiana, as mulheres tinham... A vida das mulheres naquela época era basicamente até os 30 anos. Ela com 50 anos mandou uma carta para que fosse aceita na guerra para cuidar de feridos na guerra. E ela teve a infelicidade de encontrar no meio daquela guerra que o Paraguai tentou invadir o Brasil um país maior, com muito mais pessoas para lutar naquela guerra. Ela encontrou seu filho morto e não teve nem tempo de chorar, cara. Sabe por quê, Rodrigo?
Porque ela teve que cuidar dos feridos, até dos inimigos. Ela não fazia acepção de pessoas? De pessoas. Jamais. Ela estava ali para prestar o cuidado. Era uma pessoa acima do seu tempo. Ela está no livro de aço. Você sabe o que é o livro de aço? Não conta para mim. O livro de aço é um livro que está em Brasília, no Panteão da Praça dos Três Poderes, na qual ficam os heróis e heroínas da história do Brasil. Para você ter seu nome lá, o Senado e os deputados têm que criar uma lei. E lá tá Zuzu Angel, Ana Neri, Anita Garibaldi. Olha só, e só 10% das mulheres do Brasil estão nesse livro de aço que está guardado. É um absurdo. Pelo amor de Deus, cara. Eu não preciso nem ir muito longe. Se a gente falar nessa questão de minoria das mulheres, nesse panteão eterno da história do Brasil, a gente tem hoje, até no próprio Supremo Tribunal Federal, uma minoria de mulheres na cadeira. A gente tem hoje somente a Carmen Lúcia. E por um pouco tempo atrás, se eu não me engano, tinha mais uma mulher, que não me vem o nome na memória, mas hoje a gente só tem a Carmen Lúcia. Outra coisa, a gente não tem nenhuma representação no Supremo Tribunal Federal de uma mulher negra. Nós tivemos o Joaquim Barbosa, que se consolidou, no Supremo Tribunal Federal como presidente do Supremo Tribunal Federal, onde a gente imaginava que um dia um homem de cor negra conseguiria assumir a presidência do Supremo Tribunal Federal. E ficou tão pouco tempo. Por que será, né? Vai saber. Vamos ver se Dandara dos Palmares estivesse aqui. Mas isso a gente ainda fala porque ainda existe muita desigualdade salarial. Sim. E a luta pela representatividade das mulheres e o lugar que as mulheres têm por direito ocupar, não é? Aí eu te falo, quando que o homem perde 90% da sua inteligência, Rodrigo? Quando ele fica viúvo. Exatamente. Exatamente. Aliás, ele perde tudo, né? Ele perde tudo. Porque, Alessandro, eu vou falar uma coisa pra você, Ale. Existem mulheres, a gente também não pode ser hipócrita, que destroem um homem, mas a grande maioria delas edifica. Não é mesmo? A maioria edifica, porque o homem ele precisa de um conselho, de um ser humano que esteja do lado dele, no caso do sexo feminino, uma mulher, que ela tenha aquele tato, aquele carinho, aquela coisa mais de emoção, para poder tirar o homem um pouco da razão. Porque eu vou falar uma coisa pra você, cara. Toda vez que a minha mulher sai do banheiro de toalhinha, eu perco completamente a razão. Isso acontece aqui em casa também. Então, Ale, eu vou falar pra você. E eu trouxe também alguns nomes aqui a ser citados como mulheres de destaque da atualidade. Como Luísa Trajano, como Aniele Franco, Djamila Ribeiro, a saudosa e eterna Elza Soares como símbolo da resistência pela arte. Olha só. E no fio da Elza Soares, eu queria que você também trouxesse o que você pesquisou sobre Dona Ivone Lara. Cara, Dona Ivone Lara, 1940. Enfermeira de profissão, hein? Olha só, era mal vista nas rodas de samba. Como pode, né? Pelos preconceituosos, né? Se envolveu em toda uma cultura musical onde até hoje é lembrada como ícone de rodas de samba. Porque eu vou falar uma coisa pra você, aquela mulher participando de criações, poesias e canções voltadas para o ritmo do samba, inigualável. Inigualável. Né? Inigualável. Enfermeira de profissão, aposentou-se como enfermeira e hoje uma das consideradas uma das maiores vozes femininas do samba brasileiro, que é nosso, como Bete Carvalho, Leci Brandão, Alcione, a própria Elza Soares, Jovelina Pérola Negra. Foi feita pra vadiar. Então você vê como pode a riqueza feminina
no Brasil, no mundo. Se a gente for falar das grandes mulheres, né, do mundo, a gente teve até no nosso ramo de atuação Florence Nightingale, de uma família rica e que ela não quis saber da riqueza e quis se doar. Exatamente. Fazendo com que as mulheres, porque antigamente, na época de Florence Nightingale, a profissão da enfermagem é uma profissão quase que totalmente feminina, mas o que acontece eram colocadas muito para quem fazia esse tipo de trabalho, prostitutas, sim, mulheres pobres, e ela não, ela quis prisioneiras de guerra, e ela quis moldar uma forma ali para que todas as mulheres, até as mulheres da alta sociedade, começassem a prestar o cuidado. Florence Nightingale, que é a matriarca da enfermagem no Brasil e no mundo, é uma pessoa que não pode deixar de passar desapercebida, né? E falando de uma segunda presença feminina, a gente teve presenças masculinas, mas em menos quantidade. Na nossa vida foram as nossas professoras, né, Ale? As professoras que nos educaram, nos alfabetizaram. Rapaz, cara. Você lembra da sua primeira professora? Poxa, cara. A minha foi a professora Marta. A minha primeira professora foi a minha mãe. Ela falou: dá pra você levantar a tampa da privada pra urinar? Fora outras coisas, se comporte, não desrespeite as professoras da escola. O primeiro ensinamento que eu tive foi em casa da minha mãe. Depois eu tive a professora Magdalena de História, que ela se preocupava tanto comigo, cara. Ela tipo, me adotou como um filho também, né? Certo. E ela dizia pra mim: filho, estude, vai pra casa, não fique à toa pela rua. E eu falava pra ela: não, mas eu não tô à toa na rua, eu só fico batendo papo, eu gosto dos meus amigos. Ela: tudo bem, independente, vamos estudar, pra no futuro você poder saber conversar, escrever, ler e escrever, né? E eu lembro da professora Lilian, a gataça da escola que a gente, ela passava. Na minha época tinha a Helenita. A gente falava Vou falar uma coisa pra você. Eu trouxe aqui, eu vou dar uma colada, mas eu vou falar uma coisa de suma importância, que a gente vê muito esse nome nos dias atuais, que foi a Lei Maria da Penha. Olha aí, né? Você sabe quem foi Maria da Penha? Cara, é uma história meio contraditória aí, né? Maria da Penha, pelo menos aqui, Maria da Penha Maia Fernandes é uma farmacêutica bioquímica brasileira que se tornou um símbolo da luta contra a violência doméstica no Brasil. Em meados dos anos 80, Maria da Penha era casada com um economista colombiano chamado Marco Antônio Heredia Viveros, com quem teve 3 filhas. Durante o casamento ela sofreu anos e anos de agressão físicas e psicológicas. E em 83 ele tentou assassiná-la 2 vezes. Primeiro ele atirou pelas costas enquanto ela dormia, deixando ela paraplégica. Depois tentou eletrocutá-la durante o banho. Apesar das provas e de ter sido condenado, o processo se arrastou por quase 20 anos, sem que ele fosse preso. E a busca pela justiça, Maria da Penha denunciou o caso à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, olha só que da coisa OEA, Organização dos Estados Americanos. Em 2001, o Brasil foi condenado internacionalmente por negligência e omissão diante da violência contra as mulheres, e a Lei Maria da Penha, como consequência direta da luta de Maria da Penha, foi sancionada em 7 de agosto de 2006, a lei de número 11.340, conhecida como Lei Maria da Penha. Olha aí. Essa lei, ela cria mecanismos para coibir e punir a violência doméstica e familiar contra a mulher, prevê medidas protetivas de urgência como afastamento do agressor, estabelece delegacias e juizados especializados. O legado de Maria da Penha, Maria da Penha continua atuando como ativista dos direitos das mulheres por meio do Instituto Maria da Penha, promovendo campanhas de conscientização e educação sobre o tema. Rapaz, e é tão triste você ver no nosso país uma lei criada para proteger as mulheres que basicamente não protege. Não protege. Porque os agressores, os perseguidores de mulheres, que tem um monte de cabeça de bagre aí, que não é não. A mulher não quer mais? Por que você tá lá na porta da casa, ligando, mandando mensagem, ameaçando? E todos esses bunda moles aí que perseguem as mulheres, quando ficam perto do homem, caga nas calças. Aí fica lá com o artigo 313, artigo 24, e ainda quer dar uma de macho na rua. Você puxa a capivara do cara, ele tem o artigo 313 e 24. E essa lei tá muito frágil, não protege a mulher. Eu acho que o cara automaticamente desrespeitou, ela é cana.
Tem vários otários aí que ficam em carro. Enquanto ele tá em cana, a mulher tá lá vivendo a vida dela. Porque ela não tá atrás do cara, não quer mais, já era. Siga em frente, irmão. O verniz que você tem na sua cara, que Deus te deu, só você pode riscar. Então se liga, respeita, velho. Não quer, não quer. Pelo amor de Deus, cara. Aí eu falo pra você, Rodrigo, como se chama o coveiro do cemitério? Não faço ideia. O Sepultura. O Sepultura, enterra esse agressor, perseguidor de mulher. Aproveitando o Sepultura aí, fala pra mim da Anitta Garibaldi, pô. Cara, Anitta Garibaldi, cara, outra mulher extraordinária acima do seu tempo, né? Foi obrigada a casar com 14 anos pela mãe dela. Porque ela tinha aquele espírito desbravador, ela encarava os homens, cara. Aí casou com um sapateiro lá, um pé de breque, que nem fez filho nela, nem gostava dela. Aí numa dessa aí, o que ela fez? Ela se candidatou lá a ir pra guerra, meu irmão. Aqui pra defender o Brasil. Conheceu Giuseppe Garibaldi, foi amor à primeira vez. Foi como eu quando vejo aquela latinha de cerveja geladinha. É amor à primeira vista. Eu só quero fazer assim nela. Aí, meu chapa, essa mulher maravilhosa, sensacional, o marido queria proteger o Giuseppe Garibaldi, um italiano. Inclusive ela faleceu até na Itália, e muito jovem, 27 anos, né? Mas na luta, lutando a favor dos direitos das mulheres também, e para proteger a pátria na qual ela se identificava, que era o Brasil. Mas também era meio italiano. E você, se você ficar perguntando, eu não vou te falar. Vou falar uma coisa para você. Assim que é. Ale, eu também dei uma pesquisada e vi que aqui no Brasil o humor também, que é a nossa praça, foi também um método de resistência, né, para as mulheres, né? E nós tivemos aqui um ícone do humor feminino, que foi Dercy Gonçalves. Dercy era maravilhosa. Atemporal, com aquela boca suja maravilhosa dela, ela não pagava sapo para homem nem para ninguém. E a gente teve diversos, né, personas que tiveram esse grande impacto no humor, que antigamente era uma coisa muito masculina o humor. Exatamente. Era muito feito pelos homens. Então a gente teve Dercy Gonçalves, que foi aquele palavrão libertador. Sim, a Filó, coitado! Ela encarou o machismo da TV. Exatamente. E mostrou que mulher podia ser engraçada e genial também. Sim. Né? A gente teve Zezé Macedo, sim, que fez muito. A Dona Bela, ela foi considerada a mulher mais feia do Brasil, eu não acho. Eu também e transformou acho que não. esse ela estereótipo. Era mais horrível, a mais feia não. E ela fez desse estereótipo um talento. Sim. Né? Virou um ícone. Como a Hebe Camargo também era engraçada também. Muito. Além dela ser uma excelente apresentadora, uma pessoa que nasceu pra apresentar programas e passar informação para as pessoas. Ela estava na primeira transmissão. A risada dela era sensacional, cara. Né? Nair Belo. Então, é igual a Macaca Chita. Por que a Macaca Chita ficava brava com o Tarzan? Não sei. Porque ela era amiga da onça. Ah, muito bem. Aí, ó. Amiga da onça. Ela era amiga da onça. E ali. Bom, tivemos então a Chiquinha Gonzaga lá atrás, já usava sátira musical para desafiar os costumes do século, né, XIX, que eram as famosas poucas da Chiquinha Gonzaga. Bom, a gente vai agora devanear também pelas nossas amigas mulheres profissionais da saúde. O que você acha, Lê? Essa profissão tão maravilhosa e tão negligenciada, tão apedrejada e tão desrespeitada no Brasil. O que você acha, Lê? Eu convivo no meu trabalho como técnico de enfermagem com várias mulheres técnicas em enfermagem. Elas fazem o ambiente ter todo tipo de situação e sentimento que um homem pode sentir. A beleza, o carinho em cuidar, aquela verdade que fala pra você, aquele enfrentamento diário que olha pra você pra te passar um ensinamento, te olham às vezes como própria mãe, esposa ou irmã, fazem um trabalho sensacional, mas não são reconhecidas no trabalho. Por quê? Porque às vezes pegam
pacientes, homens, acompanhantes homens que não a respeitam, médicos que muitas vezes não, mas a maioria respeita, mas tem uma maneira, tem os bostileiros, né? Eu só tenho que agradecer a todas as minhas colegas de trabalho, todas, sem exceção nenhuma. Vocês estão de parabéns por fazer todos os plantões serem diferentes, porque além de vocês estarem com cada dia com uma cara diferente, com certeza, né? Porque a mulher assim é hormonal, né? Totalmente. Eu fico feliz, vocês fazem a diferença e agregam e eu aprendo todos os dias com vocês. Muito bem. Eu tive também o prazer de trabalhar com muitas mulheres na enfermagem, né? Tenho grande gratidão por todas as amigas, as colegas, as amigas médicas. E você vê que bacana, né? As mulheres hoje elas conseguem, ainda em minoria, porque ainda há esse preconceito, mas ocupar cargos e profissões que antes eram totalmente masculinas. Então a gente vê as mulheres desbravando. Exato. Ainda, repito, ainda exaustivamente devagar, né? Mas você já vê mulheres advogadas, engenheiras, médicas, de Deus, excelentes profissionais. Tem que ganhar o mesmo. O mesmo. Aí, rapidinho, André, aqui, ó. Dedé da lotação lá do Metrô Carrão. Um beijo, ó. Obrigado por se inscrever. Se encontramos ali num papo de quinta, de verdade, nós dois. Fica com Deus, querido. E eu vou te falar uma coisa. A gente teve também grandes mulheres, né? Que através da música fizeram sua forma de protesto. Teve a Rita Lee, né? Sim. A gente teve Rita Lee, exatamente, que foi também atemporal e também não tinha papas na língua, né? Na época minha dos mutantes. Sogra, Alzira, um beijo. Grandes mulheres de fibra, né? Exatamente. Mulheres de fibra. Minhas tias. Regina Casé, né? Um humor social com inteligência e inclusão. Cláudia Gimenez, personagens icônicos, né? A Dilma Rousseff. Dilma Rousseff, nossa presidenta. Que o valor da dengue. De estocar o ar. Exatamente. Né? Mas eu gostava da Dilma. Eu também, o mosquito da dengue, ele tem que parar de copular com a mosquita. Eu gostava muito eu gosto muito da Heloísa Perissé e a Ingrid Guimarães, né? São mulheres modernas, rindo das próprias contradições. Olha que maravilha. Igual, qual que é o campeonato melhor que aspirina? Não faço ideia. A Libertadores. Quase não saiu, mas tá bom. E Ale, vamos lá. A gente também tá trazendo aqui as mulheres que dominam o stand-up, a internet e as redes sociais dos dias de hoje. Eu vou citar algumas aqui: Dani Calabresa, Tata Werneck, a quem eu adoro muito, a Tata Werneck. Tata Werneck é sensacional. Bruna Luiz, a gente tem a Cíntia Rossini, enfim, várias, né? Várias. E eu também quero levar esticar um pouquinho também as pérolas da nova geração. Eu tenho uma pessoa que para mim tem uma representatividade muito grande feminina, que é a Nani People. Eu gosto muito da Nani People, uma pessoa de verdade. De verdade. Ela não fica no mimimi, ela é o que é, ela e acabou. A Marcela Leal, a Carol Zoccoli, a Pri Castelo Branco, Tati Bernardi, que é uma escrita e um sarcasmo mais afiado. E eu falo pra você, eu acho que hoje as mulheres elas estão ganhando e tem que ganhar mais espaço, tem que explorar o seu próprio corpo, suas regras. E eu quero fazer um adendo aqui agora. Faça, Léo. Eu quero mandar um grande beijo pra Virgínia, a ex-mulher do Zé Felipe. Ela pode namorar e ir pra onde ela quiser, ganhar o dinheiro que ela quiser, cara. É uma mulher empreendedora, certo? Não deu certo o relacionamento, ela quer ficar com outro homem, problema dela. E também quero mandar um grande beijo pra Ana Castela, que tem uma voz maravilhosa, sensacional. Adoro, achei a orelhinha dela com aqueles brinquinhos, coisa mais linda do mundo. Ana Castela, deixa a sua orelhinha um pouquinho mais pra fora, meu bem, é charmosíssima você com a orelhinha. E ó, Virgínia, tá linda, hein? Quero ver você no carnaval, meu bem. Vini Júnior, abre teu olho, hein, nego? Tem uma pá de nego de zóio, hein? Ale, e deixa eu te falar uma coisa. Agora, voltando um pouco pro Outubro Rosa, né? Eu acho que falar desse assunto é um assunto delicado, que são as mulheres que enfrentam o câncer.
né? Cara, Vamos falar do câncer de mama. Loucura, né? Bom, algumas pessoas sabem, eu acredito que sim, algumas pessoas não sabem. Em novembro, agora, a gente vai fazer um dos programas sobre o Novembro Azul Marinho, que o Novembro Azul Marinho é um mês de conscientização e prevenção do câncer coloretal, a qual eu fui acometido, você sabe, você acompanhou, e eu falo para você o seguinte, eu fiz quimioterapia, e do lado, muitas das vezes, eu presenciei mulheres, né, que chegaram totalmente fragilizadas para iniciar uma quimioterapia, às vezes uma quimioterapia a fim de ser para redução dos seus tumores, para que aí sim fizesse uma radioterapia e posteriormente uma cirurgia. Louca, né? É muito delicado, é muito difícil. Sim. Realmente, a mulher, o câncer para mim, ele teve um impacto, né? Mas para a mulher, Ale, ele tem um peso 2. Porque o câncer na mulher, quando a gente fala de câncer de mama, além de ser uma doença estrutural que acomete a vida da pessoa e a adoece, ele mexe muito com a parte delicada da mulher, que é a vaidade da mulher. Exatamente, falou tudo. Então, você vê uma mulher que perde seus cabelos, Sim. ou uma mulher que tem que ser submetida a uma mastectomia total, Retirada que é a do retirada seio, da sim. mama. É muito dolorido, é uma coisa muito triste. E ali eu percebia que existiam mulheres que é uma força da natureza, porque meio ao conflito elas conseguiam, Ale, elas conseguiam administrar, porque além de ser uma paciente oncológica, ela não deixou de ser mãe, não deixou de ser dona de casa, Exatamente. não deixou de ser profissional, mulher. Isso mesmo. E o que eu tudo. percebia muito, Alessandro, de verdade, é uma coisa que você comentou quando a gente estava aqui nos bastidores, antes de iniciar a gravação, de como as mulheres são fiéis a um homem doente, como eu tive ao meu lado, né, uma pessoa maravilhosa, mas Luana. como o homem Beijo, ele é Luana. covarde e muitas das vezes, não são todos, Abandona mas a a grande mulher. maioria das vezes abandona a mulher no seu momento de maior fragilidade. Exatamente. Então assim, é até uma conscientização para nós homens que temos as nossas mulheres, que Deus o livre guarde e sejam acometidos por essa doença. Porra, a gente fez ali um juramento, aqueles que casaram, na saúde, na saúde, na doença, é na alegria e na tristeza, é num momento que é tão delicado que as mulheres precisam do apoio. Sim. A feminilidade da mulher é a que mantém ela viva. Exatamente. Essa chama feminina, ela tá muito envolvida com essa questão física. Sim. Com a questão, poxa vida, você imagina uma mulher, a vaidade de uma mulher tá no cabelo. Você fica careca, fazer sabe? uma quimioterapia. Ou perde a mama. Sim. Né? É tão dolorido, é tão difícil. Vai vestir uma roupa ali coladinha, tá magrinha, né? Você entendeu? É igual um casal de piolho que se apaixona. Como é que é o nome do filme? Não sei. Lêndias da Paixão. Lêndias da Paixão. E eu vou falar pra você uma coisa, cara. Você vê as mulheres passando por esse processo, muitas vezes sozinha, né? Muitas Sim. vezes não tem a compreensão que deveria ter. Exatamente. Então, assim que os órgãos competentes, eles tivessem uma atenção redobrada às uma mulheres. visão mais Que seja uma questão. Já existem muitos hospitais mais que fazem isso. microscópica da situação. Que já existem hospitais que fazem isso, mas a gente precisa ampliar essa questão de, por exemplo, uma mulher que é mastectomizada, que é retirada a mama dela, porra, meio que por obrigação, cara. Se possível, se dentro daquele diagnóstico, dentro da estratégia montada pela equipe médica, a reposição com prótese dessa mama. Exatamente. Ter uma visão mais desse lado estético da mulher. Porque é importante para a mulher. Exatamente. A inclusão, porque eu vejo, sabe o quê? Muito dessas campanhas do Outubro Rosa, trabalhando na área da saúde, eu presenciei muito, que esse lance também é muito lance de acolhimento para a mulher. Sim. Porque eu tive o câncer, eu me senti vulnerável, mas graças a Deus eu tive muita gente à minha volta. Olha aí, você teve um apoio psicológico, moral, né, carinhoso. Mas, né? poxa vida, às vezes você vê a mulher, cara, ela se destaca em meio à multidão quando você vê uma mulher já sem o cabelo. Sim. Aquela mulher já mais fragilizada, mais Exatamente. emagrecida. Mas eu vejo hoje muita garra nessas mulheres. Eu vejo que hoje a grande maioria das mulheres, elas já conseguem expor realmente esse lado que a gente espera que seja momentâneo da doença e que enfrentam com coragem, porque não é fácil, não é para qualquer um, você entendeu? E muito mais que o lado estético, é dar um apoio psicológico, Sim. entender
tudo que está acontecendo na vida daquela mulher que está passando por isso, que está acometida dessa doença, né? Fazer não só a campanha, ir até as casas, até as comunidades. Tem mulheres da comunidade que não têm acesso, cara, à saúde, nem sabe que está doente, ou quando vai saber já está quase morrendo. Fazer uma coisa mais profissional, mais séria, né? Eu vou falar pra você uma coisa. Eu vi um podcast que é... Eu queria me lembrar o nome dele, até o final do programa eu vou lembrar, que a minha médica oncologista, a doutora Fernanda, ela participou. O nome do podcast é alguma coisa da pele, sobre a pele. É um podcast de osteomoterapeutas. Sim. Que cuidam não só de questão de feridas em geral, uma colostomia como eu tive, Sim. enfim. E ela é uma cirurgiã oncologista, ela é especializada em câncer de mama. E ela falou uma coisa que é assim, de suma importância, Lê. De suma importância. Ela trabalha no hospital público do Tatuapé, como cirurgiã plantonista. Felizes aqueles que realmente passam pela mão dela em casos oncológicos, porque ela tem uma visão diferenciada sobre a coisa. Se prepara para se envolver. Doutora Fernanda teve a capacidade e a generosidade de me operar com delicadeza. Minha cirurgia durou 12 horas. Olha. Então você viu que foi uma coisa meticulosa, detalhada. Inclusive, gostaria de falar aqui nesse programa que foi no dia que era aniversário de casamento dela. Olha e ela só foi que pra minha coisa cirurgia sensacional. e ela ficou até o final da minha cirurgia. Deixou de ter uma coisa particular para se envolver na vida de outra pessoa. Exatamente. Ela atende em consultório particular e ela também atende em grandes hospitais de São Paulo, como o Sírio-Libanês. E ela falou nesse programa o seguinte: no particular, as mulheres conseguem chegar mais rápido no médico e conseguem mais rápido a intervenção médica. O tratamento. No SUS, muitas das vezes ela vê as mulheres chegando já com um estadiamento muito avançado da doença, com poucas chances de cura. Então, porra, um governo sem vergonha, tá? Não sem dá vergonha, um atendimento adequado. não dá um atendimento adequado, e eu sou um eterno e serei um eterno defensor do SUS, porque o SUS funciona. Eu me tratei integralmente pelo SUS. O que acontece hoje, Ale, é o seguinte: você imagina um palacete, um palácio, que cabe 150 pessoas confortavelmente bem. Preste muita atenção, isso é muito sério que eu vou falar. Sim. E lá você vai poder se deleitar da melhor comida e da melhor bebida que existe no mundo, sendo servido pelos melhores anfitriões, no maior conforto. Mas essa casa, ela comporta 150 pessoas confortavelmente bem, para você ter a maior experiência gastronômica e ambiental que você pode ter em um ambiente. Coloca 1.500 pessoas dentro desse lugar. Você não vai comer bem, você não vai ficar confortável. Exatamente. A comida vai atrasar. Vai faltar tudo. É o que acontece com o SUS. O SUS é excelente. É o único sistema integral de saúde no mundo. Existem sistemas parecidos ou similares, mas que não dá a integralidade que o SUS dá. Não só para os brasileiros, mas até para um estrangeiro. Exatamente. Que chega de fora. Um estrangeiro chega de fora. Eu conversando com a Luana, e ela me falou que teve um episódio da vida dela que ela estava de plantão em uma uruguaia, se eu não me engano, uruguaia, passou mal no aeroporto, foi levada com uma hemiparesia, ela estava tendo um AVC, foi levada ao hospital. Ela nem tinha pisado no país ainda, chegado na rodoviária, mas ela passou mal, foi levada. Fizeram a trombólise nela, né, a trombectomia, se eu não estou enganado no termo, e dias depois essa mulher já estava sem sequela nenhuma. Olha aí que bacana. E ela saiu andando do hospital, chegou paralisada com uma hemiparesia à direita. Para quem não sabe, hemiparesia é uma paralisia parcial do teu corpo. Ela não mexia e ela saiu de lá perfeita, sem nenhuma sequela. E você sabe qual foi o custo que essa mulher teve? Qual? Nenhum. Olha aí, ó. O SUS deu totalmente Quer dizer, a cobertura. Se quiser fazer funcionar, Se quiser faz. funcionar, funciona. E, gente, porra, a gente tá falando da mulher, tá? Desculpa, eu não sou um cara machista, tá? Eu sou um cara porque... hoje o programa é para todas as mulheres do mundo. Eu falo pra você, abaixo de Deus, são as mulheres. Sim. Não existe homem na Terra que não tenha uma mulher atrás dele, cara. Exatamente. Não existe, cara. Não existe. Então, vamos se conscientizar e vamos olhar com mais carinho, com mais Exatamente. respeito
com mais dedicação às mulheres. É impossível, cara, a gente ter no Brasil ainda o número que a gente tem de mulheres que não conseguem chegar a tempo de se prevenir, de se tratar no câncer de mama. E tudo isso, Rodrigo... Não existe isso. Não me espanta a mulher abrilhantar um ambiente, a mulher ser uma artista, uma cientista, ser uma política, ser uma mulher linda e maravilhosa, uma mãe trabalhadora, uma mulher extraordinária. O que me espanta é a falta de reconhecimento, cara. É isso. Todas as mulheres têm que ser reconhecidas. Não é verdade? Sim. Por isso que a gente deixa aqui esse programa voltado com muito carinho e amor Desculpa. para todas as mulheres do mundo. Muito obrigado a todas as mulheres do mundo. Um grande beijo no coração de vocês. Toda mulher gostar de ser tratada com muito carinho. Exatamente. Porque o sabor especial de ser amada é como um vinho. Ale, eu posso te pedir um favor? Todo. Você me permitiria ler um texto que eu fiz em nome do Papo de Quinta, em nome meu e do Ale para as mulheres? Deixo você totalmente a câmera para você. Posso? Vai lá, meu querido. Bom, Ale, eu escrevi um texto chamado Mulheres, o amor que move o mundo. Desde o início dos tempos, as mulheres tecem o destino da humanidade com fios de coragem, ternura e sabedoria. Foram elas que, nas sombras da história, acenderam luzes em lugares onde reinava o silêncio. Foram rainhas sem coroas, guerreiras sem espadas, professoras da vida, mães da esperança, esposas da fé e amigas do coração. Mulher, mulher, do barro que você foi gerada, me veio a inspiração para decantar você nessa canção. Canta Erasmo Carlos e é assim que o mundo inteiro se curva diante da beleza de existir em forma de mulher. No passado enfrentaram preconceito, o cansaço, o peso das expectativas, lutaram pelo direito de estudar, de votar, de sonhar, de serem vistas não como sombras de alguém, mas como luz própria. Hoje continuam sendo muitas em uma só. Professora que ensina e acolhe, médica que salva, policial que protege, artista que emociona, empreendedora que transforma. E mesmo com o mundo sobre os ombros, ainda encontram tempo para sorrir, para cuidar, para amar. Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar. Já dizia Milton Nascimento. E é isso. Maria é símbolo, é força, é essência, é cada mulher que acorda cedo, encara o espelho e decide mais uma vez não desistir. As mulheres de ontem abriram caminhos com lágrimas e esperança às mulheres de hoje. E as mulheres de hoje caminham com passos firmes e orgulhosas das que vieram antes. E as de amanhã? As de amanhã colherão os frutos desse amor e dessa coragem que atravessam gerações. São mães que curam com um abraço, amigas que escutam com o coração, filhas que se tornam espelhos, companheiras que andam lado a lado, profissionais que mudam o mundo. E no fundo todas trazem em si o mesmo dom divino, o de gerar vida e espalhar amor. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, canta a Legião Urbana, e nenhuma frase poderia definir melhor o coração de uma mulher, capaz de amar mesmo quando o mundo parece frio. Hoje, mais do que homenagear, é tempo de agradecer a cada mulher que ensinou, que cuidou, que lutou, que acreditou, a cada uma que fez da sua dor uma poesia, do seu silêncio uma força e da sua vida um exemplo. Porque o mundo sem as mulheres seria apenas um lugar e não um lar. E o amor sem ela seria apenas uma palavra e não um sentimento. Mulher é mesmo um ser divino, tem o dom de iluminar o que toca, cura o que ama e transforma o que vive. As que vieram antes, as que seguem lutando, do sertão nordestino às metrópoles iluminadas, há um grito silencioso que ecoa, o das mulheres que nunca desistam. As nordestinas de pés rachados e alma inteira aprenderam desde cedo a conversar com o sol, a colher esperanças entre pedras e a sorrir mesmo quando o chão queimava. São filhas da seca, da fé e do riso. São Marias, Ritas, Luzias, Severinas, Beneditas, que carregam baldes de água e sonhos na cabeça e ainda assim cantam.
Quem me ensinou a nadar? Quem me ensinou a nadar foi o marinheiro, foram os peixes do mar. E é assim que elas navegam entre dores e esperanças, firmes como jangadas em mar bravo. Essas mulheres do Nordeste não se curvam ao tempo. São mães de coragem, rezadeiras, rendeiras, vaqueiras e doutoras, que com mãos calejadas escrevem a poesia da resistência. Carregam no olhar o sertão, no coração o amor e na alma a vontade de seguir, mesmo quando o vento sopra contra. Mas a história também se ergue sobre nomes que brilharam como constelações femininas. Maria Bonita, que não foi sombra de cangaceiro, mas chama própria de um tempo em que amar era resistir. Cleópatra, rainha e estrategista que governou impérios com a mesma firmeza com quem guiava o olhar. Joana d'Arc, a menina que ouviu vozes e enfrentou exércitos, mostrando ao mundo que fé também é força. Joana d'Arc é a menina que ouviu vozes e enfrentou exércitos, mostrando ao mundo que fé também é força. Florence Nightingale, que transformou a enfermagem em amor e ciência. Ana Nery, brasileira que atravessou guerras com coragem e ternura, levando o toque de cura onde reinava a dor. Essas mulheres são faróis que iluminam gerações, elas provam que o feminino é força, é liderança, é chama que não se apaga. Eu sou mulher, eu sou vento, sou fogo, sou paixão, já dizia Simone, e é exatamente isso. Mulher é fúria e calma, é vendaval e abrigo. Mas há também as mulheres da rua, da noite, de salto alto e coração cansado, que dançam entre o pecado e o preconceito. Mulheres que muitas vezes são julgadas sem que ninguém as olhe nos olhos, sem que percebam que por trás da maquiagem há histórias, lágrimas, filhos esperando e sonhos que a vida adiou. Elas também são guerreiras, sobrevivem num mundo que pouco oferece e ainda assim dão o que tem: um sorriso, um gesto, um pedaço de humanidade. E quando o samba acabou, chorou, chorou, canta Bete Carvalho. E é assim que muitas choram sozinhas quando as luzes se apagam. Mas no peito ainda brilha a vontade de viver. Essas mulheres da noite também são filhas de Eva, irmãs de todas nós. E se o mundo fosse justo, o amor que elas têm seria celebrado e não escondido. Porque ser mulher em qualquer esquina, palácio ou sertão, é carregar dentro de si o dom de recomeçar, mesmo quando tudo parece ter fim. O amor é o segredo das mulheres fortes. Elas choram, mas continuam. Caem, mas levantam. Amam, mas não se rendem. Ser mulher é existir em todas as formas, é ser semente e tempestade, é ser poesia e revolução. Desde o princípio, a mulher carrega em si o mistério da criação. Eva, a primeira de todas, ousou provar o fruto do conhecimento e com isso inaugurou a liberdade. Mesmo que o mundo tenha chamado de pecado, o que na verdade foi coragem. Foi Eva quem nos ensinou que questionar também é um ato de amor à própria existência. E houve Dalila, tantas vezes julgada por cortar os cabelos de Sansão, mas esquecida como símbolo da mulher que aprendeu a usar o poder que lhe foi negado. Em cada Dalila há uma lembrança. O feminino sempre teve poder e isso assustou e assusta o mundo. E Helena de Troia, cuja beleza incendiou impérios, mas cuja força foi muito além do rosto que dizem ter lançado 1000 navios. Helena foi desejo e desobediência, prova viva de que a mulher nunca coube e nunca couberá nos limites que tentaram impor. Ela não é a guerra, é a razão pela qual os homens aprenderam que o amor e o poder não cabem na mesma espada. Você me vira a cabeça e me tira do sério, canta Alcione, e talvez fosse isso que Helena despertava, um amor que enlouquece o tempo. Mas existem mulheres que não estão nos livros de história e ainda assim fazem história todos os dias. São as mães de santo, guardiãs dos mistérios, que com seus colares e rezas, com seus banhos e cantigas, curam feridas invisíveis e protegem caminhos dos homens. Mulheres que dançam para o sagrado e conversam com os orixás com o mesmo respeito que falam com as estrelas. Em seus terreiros o amor é força e o acolhimento é lei. Ó mãe rainha do mar, salve Iemanjá, ecoa o cântico e em cada batuque é o coração de uma mulher que entende o poder do invisível. E há ainda as amigas, essas irmãs escolhidas pela alma. Mulheres que seguram a outra quando o mundo pesa, que escutam sem julgar, que transformam lágrimas em risadas. São o braço que cura, o café que conforta, a palavra que levanta. Amigas são anjos sem asas, mas com coração de abrigo. Amigo é coisa para se guardar debaixo de 7 chaves e no caso das mulheres é ainda mais. É coisa para se cuidar
com o coração inteiro. E há aquelas que travam a batalha mais silenciosa e mais corajosa de todas, as mulheres que lutam contra o câncer. Elas olham para o espelho e enxergam além do reflexo, vê a vida pulsando mesmo em meio à dor. Cada fio de cabelo que cai é um lembrete de que a beleza não mora na aparência, mas na força. São mulheres que desafiam a morte com um sorriso, que fazem da cicatriz uma medalha e da fé um escudo. Quem me vê sorrindo pensa que estou feliz, mas elas sabem que o sorriso, mesmo ferido, é a arma mais poderosa contra o medo. E entre elas também estão as mulheres que enfrentam a violência, que quebram o ciclo do silêncio e encontram na própria voz o caminho da libertação. Mulheres que transformam dor em denúncia, lágrimas em força, medo em coragem. Elas não querem piedade, querem respeito, justiça e liberdade, porque nenhuma mulher deve temer amar, andar sozinha ou simplesmente existir. Eu quero a tua risada mais gostosa, esse teu jeito de achar que a vida pode e vai ser maravilhosa, canta Gonzaguinha. E é por essas mulheres que o mundo ainda pode ser melhor. Ser mulher é carregar o dom divino da criação, o poder da cura, a coragem da resistência e a beleza da imperfeição. São elas, de Eva a Iemanjá, de Maria Bonita a Florence Nightingale, das mães de santo às guerreiras do hospital, que mantêm o mundo em equilíbrio. Porque cada mulher é um universo, e quando todas se unem, o amor vence até o impossível. É força que não se explica, apenas sente. São elas que carregam o mundo no colo, que seguram a mão de quem sofre, que transformam lágrima em esperança e dor em poesia. A todas as mulheres, as mães de santo que rezam pelos caminhos, as professoras que ensinam o valor do saber, as mães que ensinam o valor do amor, as amigas que seguram a dor da outra sem precisar de palavras, as que lutam contra o câncer e ainda encontrarão motivos para sorrir, as que enfrentam a violência e redescobrem o poder de recomeçar, a vocês que são história, fé, coragem e ternura, o nosso mais profundo respeito. Que cada mulher se olhe no espelho e veja não as marcas do tempo, mas os traços da vida que ela desenhou com amor. Que nenhuma se cale, que nenhuma se sinta só e que todas saibam, vocês são o próprio milagre, porque o mundo só é mundo porque nasceu do ventre, da voz e da coragem de uma mulher. Hoje e sempre, por todas elas, com todas elas e para todas elas, nós aplaudimos a força que move o mundo. Mulheres, amor em estado puro, resistência em forma de vida, luz em forma de gente. Esse é o texto que eu tinha para falar. Muito obrigado pela oportunidade e, Ale, vamos chegando ao fim desse programa, dedicando às mulheres. Parabéns. Sensacional. Amém. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande no coração de vocês. Fica com Deus. E até o próximo. Até o próximo. Vamos mandar pra querido. cima. Manda pro universo. Vamos mandar pro universo. Foi.